A chuva que mudou o destino. A noite caía sobre a cidade como um véu cinza. O céu estava carregado, pesado, como se guardasse algo prestes a acontecer. O vento soprava frio entre os prédios altos, levantando papéis, sacudindo árvores, apressando passos. Ela caminhava apressada pela calçada molhada. O salto batia contra o chão, formando pequenos ecos, abafados pela chuva que começava a cair. O dia tinha sido difícil. Uma entrevista frustrada. Um sonho quase escapando pelas mãos. Ela segurava os livros contra o peito como se segurasse a própria esperança. Do outro lado da rua, ele saía de um prédio comercial. Terno escuro, olhar cansado. O celular no ouvido, discutindo sobre números, metas, responsabilidades. A vida dele era organizada, planejada, cronometrada. Nada fugia do controle. Até aquele momento. Um trovão rasgou o céu. Ela correu para atravessar antes que o sinal fechasse. Ele desligou o telefone distraído, passando a mão no cabelo para afastar a água da chuva. E então, o impacto. Os livros voaram. O celular dele caiu no chão. O som do mundo pareceu desaparecer. Ela caiu sentada na calçada molhada. Ele ajoelhou rapidamente. Me desculpa. Você está bem? Ela levantou os olhos. E o tempo parou. Não foi exagero. Não foi imaginação. Foi como se tudo ao redor entrasse em câmera lenta. As gotas de chuva pareciam cair devagar. O barulho da cidade virou um eco distante. Os olhos dele encontraram os dela. E naquele segundo, algo inexplicável aconteceu. Ela sentiu o coração acelerar como nunca antes. Não era nervosismo. Não era medo. Era reconhecimento. Como se aquela alma fosse familiar. Como se já tivesse visto aquele olhar em algum sonho esquecido. Ele, que sempre foi racional, sentiu as palavras desaparecerem. A respiração ficou curta. O mundo organizado dele se desmontava diante de um simples olhar. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Ela piscou devagar, ainda sentada na calçada molhada, e respondeu quase sussurrando. Acho que foi o melhor tombo da minha vida. Ele sorriu. Um sorriso involuntário, verdadeiro, raro. A chuva aumentou, mas nenhum dos dois se moveu. Ele estendeu a mão. Ela segurou. E quando as mãos se tocaram, foi como se uma corrente elétrica percorresse os dois. Um arrepio que não vinha do frio. Vinha de algo muito maior. Ele a ajudou a levantar, mas por um segundo a segurou firme demais, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. O sinal abriu. Carros buzinavam. Pessoas corriam. Mas ali, no meio do caos da cidade, duas vidas tinham acabado de se cruzar. Sem planejamento. Sem aviso. Sem lógica. Ela pegou seus livros, ainda olhando para ele. Ele pegou o celular, mas nem percebeu que a tela tinha trincado. Porque naquele instante, o que realmente tinha quebrado era a rotina, a lógica, a segurança emocional que ambos acreditavam ter. O destino tinha dado um empurrão. E nenhum dos dois sabia, mas aquela noite chuvosa seria contada anos depois como o começo de tudo. O toque que incendiou o silêncio. A chuva continuava caindo, mas agora parecia apenas pano de fundo para algo muito maior. Ela ainda sentia o coração acelerado. Ele ainda estava perto demais. Por um segundo, os dois ficaram imóveis. A cidade corria ao redor, mas entre eles havia uma bolha invisível, isolando aquele momento do resto do mundo. Ele percebeu que ainda segurava a mão dela, e não soltou. A pele dela estava fria por causa da chuva, mas o toque era quente, intenso, vivo. Como se uma corrente elétrica tivesse sido ativada no exato instante em que seus dedos se entrelaçaram. Ela sentiu um arrepio subir lentamente pelo braço, atravessar o peito e chegar ao coração. Não era medo, não era nervosismo comum. Era algo mais profundo. Algo que parecia antigo, como se aquele toque já tivesse acontecido em outra vida. Ele engoliu seco. Nunca foi homem de acreditar em destino. Sempre acreditou em esforço, lógica e estratégia. Mas naquele instante, toda a racionalidade parecia pequena demais para explicar o que estava acontecendo. Você está tremendo, ele disse com a voz baixa. Ela sorriu de leve. Acho que não é só por causa da chuva. Os dedos dele apertaram levemente os dela, quase involuntariamente, como se quisessem confirmar que aquilo era real, que ela não desapareceria assim que ele piscasse. Os olhos se encontraram de novo, mais perto agora. A respiração dela ficou curta. Ele podia sentir. Ela podia ouvir o coração dele batendo forte. Ou talvez fosse o dela. Era impossível distinguir. O mundo continuava fazendo barulho, mas ali existia um silêncio ensurdecedor. Um silêncio cheio de tensão, expectativa, promessa. Ele passou o polegar delicadamente sobre a mão dela, afastando uma gota de chuva que escorria por seus dedos. E naquele gesto simples, tudo mudou. Não foi apenas um toque. Foi o início de uma conexão.
Foi como se dois mundos diferentes se reconhecessem, como se duas histórias que caminhavam separadas finalmente se encontrassem na mesma página. Ela aproximou um pouco mais o corpo, sem perceber. Ele inclinou levemente o rosto. O ar entre os dois ficou mais quente, mais denso. Por um instante parecia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Um beijo, talvez, ou uma declaração impossível de explicar. Mas então, um carro passou rápido, jogando água da rua sobre os dois. Eles riram, e a tensão se quebrou. Mas o sentimento ficou. Ele soltou a mão dela devagar. Não porque queria, mas porque precisava respirar. E naquele segundo em que o toque se desfez, ambos sentiram a ausência. Como se algo essencial tivesse sido retirado. Ela olhou para ele com um brilho diferente nos olhos. Estranho. Ela murmurou. O quê? Ele perguntou. Parece que quando você segurou minha mão, alguma coisa encaixou. Ele não respondeu de imediato, porque sentiu exatamente o mesmo. E naquele instante, mesmo sem promessas, sem planos e sem saber o nome completo um do outro, eles já não eram mais os mesmos. O café improvisado. A chuva apertou de vez. Um trovão ecoou tão forte que ela instintivamente segurou o braço dele. Ele sorriu de lado, sentindo novamente aquele arrepio percorrer o corpo inteiro. Acho que a gente precisa de abrigo, ele disse apontando para uma pequena cafeteria na esquina. A placa piscava falhando. O lugar era simples, quase vazio, com luzes amareladas que deixavam o ambiente acolhedor. Nada sofisticado, nada planejado. Perfeito para algo que também não foi planejado. Eles correram até lá, rindo como duas crianças que acabaram de aprontar. Entraram molhados, cabelos bagunçados, roupas marcadas pela chuva. O dono do café levantou os olhos, sorriu discretamente e apontou para uma mesa perto da janela. Sentaram-se frente a frente. Por um segundo. Silêncio. Mas não um silêncio constrangedor. Era um silêncio cheio de expectativa. Como se os dois soubessem que aquele momento era maior do que parecia. Ela tirou uma mecha de cabelo do rosto. Ele percebeu cada detalhe. O jeito como ela mordia levemente o lábio quando pensava. A forma como os olhos dela brilhavam sob a luz quente do lugar. Então, ela começou tentando disfarçar o nervosismo. Você sempre derruba pessoas na rua ou hoje foi um dia especial? Ele riu passando a mão na nuca. Só quando o destino insiste. Ela ergueu uma sobrancelha. Você acredita em destino? Ele hesitou. Sempre foi lógico, prático, racional. Mas ali, sentado naquela mesa simples, com o coração ainda acelerado. Não acreditava, respondeu baixo. Até 5 minutos atrás. Ela sentiu algo apertar no peito. O garçom trouxe 2 cafés fumegantes. O aroma tomou conta do ar. O vapor subia devagar, como se o tempo tivesse desacelerado só para eles. Eles começaram a conversar. Sobre trabalho, sobre sonhos, sobre medos que quase nunca contavam para ninguém. E o mais estranho era a facilidade. Não havia esforço. Não havia máscaras. Não havia aquela necessidade de impressionar. Era natural, como se estivessem retomando uma conversa interrompida há anos. Ela contou sobre a entrevista frustrada daquele dia. Ele falou sobre o peso das responsabilidades que carregava. E enquanto falavam, os olhares não se desviavam. Cada riso parecia íntimo demais para 2 pessoas que tinham acabado de se conhecer. Cada pausa parecia carregada de algo não dito. Em certo momento, ela ficou em silêncio, apenas observando ele falar. O jeito como os olhos dele brilhavam quando falava de sonhos que ninguém conhecia. Ela pensou. Como é possível sentir tanta conexão em tão pouco tempo? Ele, por sua vez, percebeu que não queria que aquela noite acabasse. Não queria voltar para o prédio frio, para as planilhas, para a rotina. Ali, naquela mesa simples, algo extraordinário estava nascendo. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, inclinando-se levemente para a frente. Pode? Você também sente que isso... Ele fez um gesto entre os dois. Não é normal. Ela segurou o olhar dele. Respirou fundo. O número no guardanapo. A chuva já não caía com a mesma força. Lá fora, as luzes da cidade refletiam nas poças, d'água como pequenas estrelas, espalhadas pelo chão. Dentro do café, o tempo parecia ter criado raízes. Mas a realidade começou a se aproximar. Ela olhou discretamente para o relógio na parede. Ele percebeu. O mundo lá fora estava chamando de volta. A rotina, as obrigações. A vida normal. E pela primeira vez naquela noite, surgiu o medo. Medo de que aquilo fosse apenas um momento bonito perdido no meio do caos. Ele sentiu o coração apertar. Você precisa ir, né? Perguntou, tentando soar casual. Ela assentiu devagar. Eu tenho um trem em 20 minutos. 20 minutos. Parecia pouco. Parecia cruel. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era urgente.
carregado de algo que precisava acontecer antes que fosse tarde. Ele olhou ao redor, como se buscasse coragem em qualquer canto da cafeteria. Então seus olhos pousaram em um guardanapo branco, esquecido ao lado da xícara. Ele puxou o guardanapo devagar. As mãos tremiam. Ela percebeu. Ele pegou uma caneta no bolso do paletó. Hesitou por um segundo. Nunca tinha se sentido assim antes. Não com alguém que conheceu há menos de 1 hora. Mas também nunca tinha sentido algo tão intenso. Começou a escrever. Os números saíram levemente tortos, não por falta de cuidado, mas porque o coração batia forte demais para manter firmeza. Ele levantou os olhos e encontrou o olhar dela. Eu não quero que isso termine aqui. Ela prendeu a respiração. Ele deslizou o guardanapo pela mesa lentamente, como se estivesse entregando algo muito mais valioso do que apenas um número. Me liga. Se você sentir que isso foi tão real para você quanto foi para mim. Ela olhou para o guardanapo, depois para ele, depois novamente para o guardanapo. Parecia simples, apenas um contato. Mas naquele pedaço de papel estava uma escolha, um risco, uma possibilidade de amor ou de silêncio. Ela pegou o guardanapo com delicadeza, como se pudesse rasgar não o papel, mas o momento. Dobrou uma vez, depois outra. Guardou dentro do bolso do casaco, bem perto do coração. Eu vou ligar, ela disse com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Ele sorriu, não um sorriso qualquer, mas aquele que nasce quando a esperança vence o medo. O dono do café anunciou que iria fechar. Eles se levantaram juntos. Caminharam até a porta. Do lado de fora, a chuva havia parado completamente. O ar estava limpo, frio, renovado. Eles ficaram frente a frente mais uma vez, sem saber exatamente o que dizer, sem saber que aquele guardanapo, dobrado seria, guardado por anos dentro de uma caixa de memórias. Ela deu 2 passos para trás. Ele permaneceu parado, assistindo. E quando ela virou a esquina, ele sentiu algo diferente de todas as despedidas que já viveu. Não era vazio, era expectativa. Porque pela primeira vez na vida, ele tinha a esperança de que o destino atenderia uma ligação. A ligação da madrugada. O quarto estava escuro. A única luz vinha da cidade entrando pela fresta da cortina. O relógio marcava 0017. Ela estava deitada, olhando para o teto, mas não conseguia dormir. O guardanapo estava aberto sobre o criado mudo. O número parecia brilhar mais do que deveria. Ela já tinha pegado o celular 3 vezes. Já tinha digitado metade do número 2 vezes. Já tinha apagado tudo. Com medo. E se ele não atender? E se aquilo foi só um momento bonito? E se eu estiver imaginando demais? Do outro lado da cidade, ele estava sentado na beira da cama, ainda de roupa social. A gravata jogada sobre a cadeira. O celular nas mãos. Ele também não conseguia dormir. Nunca tinha esperado tanto por uma ligação. Nunca tinha desejado tanto que alguém decidisse ficar. Ele respirou fundo, olhou para o celular e tomou uma decisão impulsiva. Digitou o número. Cada toque do teclado parecia alto demais no silêncio do quarto. Ele hesitou antes de apertar ligar, mas apertou. O telefone dela começou a vibrar sobre o criado mudo. Ela congelou. O coração disparou tão forte que parecia ecoar no quarto inteiro. Ela olhou para a tela. Número desconhecido. Mas ela sabia. Sabia. Respirou fundo. Atendeu. Alô? A voz dela saiu quase em sussurro. Silêncio do outro lado por 2 segundos. 2 segundos que pareceram eternos. Então a voz dele surgiu. Baixa. Um pouco nervosa. Eu tentei esperar você ligar, mas não consegui. Ela fechou os olhos. Um sorriso involuntário surgiu. Eu estava tentando criar coragem. Ele soltou uma leve risada de alívio. Então a gente está empatado. Silêncio de novo. Mas agora era um silêncio confortável. Quente. Vivo. Eu só precisava ouvir sua voz antes de dormir. Ele confessou. O coração dela derreteu naquele instante. E agora? Ela perguntou. Agora eu consigo respirar. Ela mordeu o lábio, tentando conter a emoção que crescia no peito. Eu achei que fosse loucura sentir tudo aquilo hoje. Eu também. Ele respondeu rápido demais. Mas não parece loucura. Parece, certo. Ela virou de lado na cama, abraçando o travesseiro, como se estivesse abraçando a sensação que ele causava. Você acredita mesmo que isso pode ser algo grande? Ela perguntou, vulnerável. Ele ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Eu não sei explicar. Só sei que desde que você saiu daquele café, nada mais parece tão importante quanto ouvir sua voz agora. Os olhos dela marejaram. Não de tristeza, mas daquela emoção rara que acontece quando alguém toca sua alma sem esforço. Eles ficaram conversando por quase 1 hora. E quanto mais falavam, mais parecia que o universo estava encaixando peças invisíveis. Às 01:42 da madrugada, ela disse baixinho. Eu preciso tentar dormir.
Ele respirou fundo. Eu também, mas nenhum dos dois queria desligar. Boa noite, ela disse. Boa noite. E... Ele hesitou. Obrigado por atender. E a sorriu no escuro. Obrigada por ligar. A ligação terminou. O primeiro encontro oficial. O dia amanheceu diferente. Não era só mais uma sexta-feira comum. Havia expectativa no ar. Um tipo de energia invisível que faz o coração bater mais rápido, mesmo antes de sair da cama. Ela ficou parada diante do guarda-roupa por quase 20 minutos. Pegava um vestido, colocava de volta. Experimentava outro. Suspirava. Não pode parecer que eu me esforcei demais. Mas também não pode parecer que eu não me importo. No final escolheu o vestido azul. Simples, elegante. O mesmo que usava quando queria se sentir confiante. Do outro lado da cidade, ele olhava o relógio pela 10ª vez. Tinha saído mais cedo do trabalho. Algo raro. Passou em uma floricultura pequena na esquina. Qual você recomenda? Perguntou ao vendedor. Para impressionar? O homem sorriu. Ele pensou por um segundo. Não, para ser sincero. O vendedor entregou um buquê simples de flores brancas. Ele segurou as flores como quem segura uma promessa. O encontro seria em uma praça antiga, iluminada por postes amarelados. Um lugar simples, mas bonito. Ele chegou antes. Claro que chegou antes. Andava de um lado para o outro, respirando fundo, tentando controlar o nervosismo que não sentia desde a adolescência. Então, ele a viu. Ela caminhava em sua direção, o vestido azul balançando levemente com o vento, o cabelo solto, o olhar procurando por ele. E quando os olhos se encontraram, o mundo desacelerou de novo. Mas dessa vez não foi surpresa. Foi confirmação. Ele ficou parado por um segundo, completamente sem palavras. Ela sorriu primeiro. Você vai ficar me olhando assim a noite inteira? Ele piscou, como se tivesse voltado à realidade. Desculpa, eu só... Você está linda. Ela sentiu o rosto esquentar. Ele entregou as flores. Não são grandes, mas eu quis trazer algo que combinasse com você. Simples? Ela provocou. Verdadeiro. Ele corrigiu. Ela segurou o buquê como se fosse algo precioso demais para ser apenas flores. Começaram a caminhar pela praça. Conversavam, riam, se aproximavam sem perceber. A tensão agora era diferente da do café. Era mais profunda, mais consciente. Eles sabiam que estavam ali porque escolheram estar. Em determinado momento, o vento ficou mais forte. Uma mecha do cabelo dela caiu sobre o rosto. Ele quase instintivamente levantou a mão para a ajeitar, mas parou no meio do caminho. Posso? Perguntou baixo. Ela não respondeu com palavras. Apenas assentiu. Os dedos dele tocaram o rosto dela com delicadeza, devagar, como se estivesse aprendendo o caminho da pele dela. O toque foi suave, mas incendiou tudo por dentro. O silêncio voltou, agora carregado de algo muito maior. Eles estavam próximos demais. A respiração dela misturava-se com a dele. Ele podia sentir o perfume dela. Ela podia ouvir o coração dele acelerado. Ele se aproximou um pouco mais. Ela não recuou. O mundo parecia segurar o fôlego. Ele inclinou levemente o rosto. Ela fechou os olhos. E quando os lábios finalmente se encontraram, foi diferente de tudo. Não foi apressado. Não foi inseguro. Foi intenso. Um beijo que não parecia o primeiro. Parecia o reencontro de algo que já existia. Quando se afastaram, ainda de olhos fechados, ela sussurrou. Isso está ficando perigoso. Ele sorriu, encostando a testa na dela. Talvez algumas coisas valham um risco. E naquela noite, sob as luzes suaves da praça, eles perceberam que o que começou com um esbarrão na chuva, agora já era impossível de ignorar. O primeiro beijo. A praça estava quase vazia. O vento soprava suave, levantando folhas secas pelo chão. As luzes amareladas dos postes criavam sombras longas ao redor deles. O mundo parecia distante. Pequeno demais para o que estava acontecendo ali. Eles caminhavam lado a lado, mas a tensão era quase visível. Não era mais curiosidade. Não era apenas encanto. Era desejo contido. Era conexão pulsando no ar. Ela parou de andar primeiro. Ele percebeu. O que foi? Perguntou, com a voz mais baixa do que pretendia. Ela virou-se para ele devagar. Os olhos brilhavam não de medo, mas de entrega. Você também está sentindo isso? Ela perguntou quase num sussurro. Ele não fingiu não entender. Respirou fundo. Desde o momento em que você caiu na minha frente naquela chuva, o coração dela acelerou. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era carregado, denso, vivo. Ela deu um passo à frente. Agora estavam perto demais. A respiração dele tocava o rosto dela. O perfume dela o envolvia completamente. Ele podia ouvir o próprio coração, ou talvez fosse o dela. Era impossível distinguir. Ele levantou a mão lentamente e tocou o rosto dela. Não com pressa.
Não com urgência, com reverência. Como se estivesse segurando algo raro. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo o calor da mão dele na pele. Sentindo o mundo inteiro se concentrar naquele único ponto de contato. Se a gente fizer isso... Ela começou abrindo os olhos. Não tem volta. Ele aproximou o rosto mais um pouco. Eu não quero voltar. E então aconteceu. Os lábios se encontraram devagar, sem pressa, sem medo, sem dúvida. O primeiro toque foi suave, quase explorando o território desconhecido. Mas em segundos, a intensidade cresceu. Era como se aquele beijo tivesse sido adiado por anos. Como se duas histórias que caminhavam separadas finalmente tivessem se alinhado. Ela segurou a camisa dele com firmeza, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. Ele a envolveu pela cintura, puxando-a para mais perto. O mundo sumiu. Não havia praça. Não havia cidade. Não havia passado. Apenas aquele momento. Quando se afastaram, ainda próximos demais, a respiração dos dois estava descompassada. Ela abriu os olhos devagar. Isso foi... Ela tentou encontrar a palavra certa. Ele completou. Inevitável. Ela sorriu, ainda com a testa encostada na dele. Eu nunca acreditei em amor à primeira vista. Ele acariciou o rosto dela novamente. Eu também não. Uma pequena chuva começou a cair de novo, fina, quase imperceptível. Mas dessa vez eles não correram. Ficaram ali, abraçados, como se o universo estivesse apenas confirmando. Aquilo não era apenas um beijo. Era o começo de algo que nenhum dos dois conseguiria controlar. A notícia inesperada. O beijo ainda estava vivo na memória dela. O gosto, o toque, a intensidade. Ela acordou naquela manhã com o coração leve, como se o mundo tivesse finalmente encontrado o seu ritmo. O celular ao lado da cama tinha uma mensagem dele. Bom dia. Eu ainda estou sorrindo por causa de ontem. Ela sorriu sozinha. Mas naquele mesmo instante o e-mail chegou. Assunto. Resposta final. Processo internacional. O coração dela mudou o compasso. Era a vaga. O sonho. A oportunidade pela qual ela lutou durante anos. Mãos trêmulas. Respiração presa. Ela abriu. Temos o prazer de informar que você foi selecionada. O restante das palavras ficaram borradas pelas lágrimas que surgiram. Ela conseguiu. Conseguiu o que parecia impossível. Mas o contrato exigia mudança imediata. Outro país. Outro continente. Outra vida. Em 30 dias. O sorriso que estava no rosto dela desapareceu lentamente. No mesmo momento, ele estava no escritório distraído, relendo a última conversa dos dois. Um colega comentou algo, mas ele mal ouviu. Sua mente estava na praça, na chuva fina, no beijo. O telefone dele vibrou. Era ela. Ele atendeu no primeiro toque. Eu estava pensando em você agora. Ele disse leve. Do outro lado, silêncio. Um silêncio pesado. Eu preciso te contar uma coisa. Ela falou, e a voz não estava igual. O peito dele apertou. Eles se encontraram naquela mesma tarde. No mesmo café improvisado onde tudo começou. Mas agora o clima era diferente. Ela segurava um envelope nas mãos. Ele percebeu antes mesmo que ela falasse. Você conseguiu, não conseguiu? Ela assentiu, os olhos marejados. É fora do país. Eu tenho que ir em um mês. As palavras caíram entre eles como vidro quebrando. Ele forçou um sorriso, porque ele a amava o suficiente para não ser egoísta. Mas por dentro sentiu o chão sumir. Eu estou tão orgulhoso de você, ele disse. E era verdade. Ela abaixou o olhar. Eu lutei tanto por isso. Mas agora tudo o que eu queria era que o mundo tivesse esperado a gente. O silêncio que se instalou era diferente de todos os outros. Não era tensão, era medo. Ele segurou as mãos dela sobre a mesa. Eu nunca vou ser o homem que segura você quando o mundo está abrindo portas. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E se eu não quiser atravessar essa porta sozinha? Ele respirou fundo. O coração dizia para pedir que ela ficasse. O amor dizia para deixá-la voar. Se for amor de verdade. Ele disse devagar. A distância não vai ser o fim. Ela fechou os olhos por um segundo. Porque sabia. Aquela notícia não era apenas uma conquista. Era um teste. E ali, no mesmo café onde o destino os uniu, o universo agora perguntava. Vocês estão prontos para lutar por isso? Ela segurou a mão dele com mais força. Mas pela primeira vez desde que se conheceram, havia medo nos dois olhares. O silêncio doloroso. O café já não parecia o mesmo. As mesmas mesas. As mesmas luzes amareladas. O mesmo cheiro de café fresco. Mas agora o ar estava pesado. Depois da notícia, as palavras ficaram raras. Não porque faltava assunto, mas porque qualquer frase podia quebrar algo frágil demais entre eles. Ela segurava a xícara, mas não bebia. Ele mexia o café já frio, apenas para ter algo nas mãos. O barulho das outras pessoas parecia distante,
como se estivessem em outro mundo. Eu não quero que você pense que eu escolhi isso no lugar da gente. Ela disse finalmente com a voz baixa. Ele levantou os olhos. Eu sei. E ele sabia mesmo. Mas entender não impedia de doer. Ela respirou fundo. Eu passei anos sonhando com essa oportunidade. E agora que ela chegou, tudo o que eu sinto é medo. Ele tentou sorrir. Medo de quê? Ela segurou o olhar dele. De perder você. O coração dele apertou com força. Ele sempre foi racional. Sempre teve controle das emoções. Mas naquele momento, estava lutando para não deixar o desespero aparecer no rosto. Você não vai me perder. Ele respondeu. Mas a própria voz entregava a insegurança. O silêncio voltou. Não era o silêncio confortável da primeira noite. Era um silêncio cheio de pensamentos que ninguém queria dizer em voz alta. E se a distância mudar tudo? E se alguém aparecer? E se o tempo esfriar o que agora é intenso? Ela levantou-se da cadeira e foi até a janela. A chuva fina começava a cair novamente. Como se o céu insistisse em participar da história deles. Ele se aproximou por trás, mas não a tocou de imediato. Eu esperei tanto tempo por algo que me fizesse sentir vivo, ele disse, olhando o reflexo dos dois no vidro. E quando finalmente acontece, o mundo resolve testar. Ela virou-se lentamente. Os olhos estavam marejados, mas firmes. Talvez o mundo não esteja testando, ela respondeu. Talvez esteja perguntando se a gente é forte o suficiente. Ele deu um passo à frente. Agora estavam perto. Mas havia algo diferente. Uma barreira invisível criada pelo medo do futuro. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu nunca vou ser o motivo de você desistir dos seus sonhos. Uma lágrima escapou dos olhos dela. E eu nunca quis que você fosse o motivo de eu ter que escolher. O abraço veio devagar. Forte, silencioso. Sem promessas exageradas. Sem juramentos dramáticos. Apenas dois corações tentando aceitar que amar também significa correr riscos. O silêncio que ficou entre eles naquele abraço era doloroso porque ambos sabiam. Nada seria simples daqui para frente. Mas ao mesmo tempo, nenhum dos dois estava disposto a desistir. O aeroporto estava cheio. Anúncios ecoavam pelos alto-falantes. Rodinhas de malas arrastavam pelo chão. Abraços, despedidas, reencontros. Mas para eles, o mundo parecia acontecer em câmera lenta. Ela segurava a passagem com as mãos trêmulas. Ele estava ao lado, segurando a alça da mala como se de alguma forma pudesse impedir que ela partisse. O painel piscava. Embarque em 25 minutos. 25 minutos. O tempo nunca foi tão cruel. Eles ficaram alguns segundos em silêncio, apenas se olhando, tentando memorizar cada detalhe. O jeito que ela mordia o lábio quando estava nervosa. O jeito que ele apertava a mandíbula quando segurava as emoções. Eu odeio despedidas, ela disse, forçando um sorriso que não convenceu. Então vamos fingir que não é uma despedida. Ele respondeu. É só um até logo. Mas os olhos dele diziam outra coisa. Ela colocou a mão no peito dele. Promete que não vai deixar a distância mudar você? Ele segurou a mão dela contra o próprio coração. Promete que não vai deixar a distância apagar o que a gente começou. O anúncio soou novamente. Última chamada para embarque. O som cortou o ar como uma lâmina. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando reunir forças. Então o abraço veio. Não foi rápido. Não foi leve. Foi apertado. Desesperado. Como se os dois tentassem gravar a sensação do outro na própria pele. Ele enterrou o rosto no cabelo dela, respirando fundo, como se quisesse guardar o perfume para os dias difíceis. Se for amor de verdade, ele começou, a voz falhando. A gente vence a distância. Ela completou já chorando. Ele segurou o rosto dela mais uma vez. Olhou nos olhos como quem tenta gravar a alma do outro na memória. Eu não estou dizendo adeus. Ela encostou a testa na dele. Nem eu. Ela pegou a mala. Deu 2 passos. Parou. Voltou correndo. E o beijou. Um beijo intenso. Urgente. Carregado de promessa. Quando se afastaram, ele segurava as lágrimas como podia. Ela atravessou o portão de embarque. Não olhou para trás imediatamente. Ele ficou ali, parado, esperando. E então, ela virou. Os olhares se encontraram pela última vez antes da distância física. Ela colocou a mão no coração. Ele fez o mesmo. E naquele instante silencioso, sem palavras, sem toque, eles entenderam. O amor deles agora entrava em território desconhecido. O avião decolou minutos depois. Ele assistiu até o ponto branco desaparecer no céu. E pela primeira vez desde que a conheceu, sentiu o peso real do silêncio. Mas também sentiu algo mais forte que o medo. A certeza de que algumas histórias não terminam no portão de embarque. À distância, o avião cruzava as nuvens enquanto ela olhava pela janela,
tentando entender o que estava sentindo. Era realização. Era medo. Era saudade antecipada. Do outro lado do oceano, ele caminhava sozinho até o estacionamento do aeroporto. O barulho ao redor parecia distante. Tudo parecia distante. Naquela noite, os dois chegaram em lugares diferentes, mas com o mesmo vazio no peito. Os primeiros dias foram intensos. Mensagens de bom dia chegavam antes mesmo do despertador tocar. Chamadas de vídeo duravam horas. Risos atravessavam continentes. Planos eram feitos com empolgação. Ela mostrava a nova cidade pela câmera do celular. Ruas diferentes, idioma diferente, vida diferente. Ele sorria orgulhoso. Mas quando a ligação terminava, o silêncio invadia os dois lados. O quarto dela era novo, frio, estranho. A cama dele parecia grande demais. O fuso horário começou a pesar. Quando ela acordava cheia de histórias para contar, ele estava exausto depois de um dia longo. Quando ele queria conversar, ela já lutava contra o sono. Pequenas frustrações começaram a surgir. Você parece distante hoje, ela disse numa ligação. Eu só estou cansado. Ele respondeu, mas havia algo mais ali. Não era falta de amor. Era falta de presença. Ela começou a perceber que não podia abraçá-lo nos dias difíceis. Ele começou a perceber que não podia protegê-la das incertezas do novo país. Isso doía. Em uma noite especialmente silenciosa, ela saiu para caminhar sozinha pela cidade iluminada. Casais passavam de mãos dadas. Ela sentiu a ausência dele como um peso físico. Pegou o celular. Digitou. Eu queria que você estivesse aqui. Do outro lado, ele estava sentado no sofá escuro, olhando uma foto dos dois na praça. O celular vibrou. Ele leu a mensagem e fechou os olhos. Porque queria estar, mas não estava. Ele respondeu. Eu estou, mesmo que você não consiga me ver. Mas ambos sabiam que palavras não substituem presença. A saudade começou a se transformar em dor. Não uma dor que destrói, mas uma dor que testa. Em uma ligação tarde da noite, depois de alguns segundos em silêncio, ela perguntou. Você ainda sente o mesmo? Ele não respondeu de imediato. Caminhou até a janela. Olhou o céu da cidade dele. Toda vez que eu olho para o céu, eu penso que você está olhando para o mesmo céu em outro lugar. E isso é o que me mantém aqui. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Às vezes eu tenho medo, ela confessou. Medo de que o tempo mude a gente. Ele respirou fundo. A distância só muda o que já não era forte. Silêncio. Mas dessa vez não era doloroso. Era resistente. A distância estava ali. Real, fria, cruel. Mas o amor também estava. E agora não era mais sobre intensidade de um beijo na chuva. Era sobre escolha. Escolher ficar. Escolher confiar. Escolher amar. Mesmo quando dói. A tentação. A cidade nova era vibrante. Luzes, prédios modernos. Pessoas confiantes falando um idioma que ela ainda aprendia a dominar. No trabalho, ela começava a se destacar. Inteligente, determinada, forte. E foi ali que ele apareceu. Não o ele do aeroporto. Outro. Adrian era o tipo de homem que chamava a atenção sem esforço. Seguro, educado, presente. Trabalhando no mesmo projeto que ela. Sempre disponível para ajudar, sempre sorrindo com leveza. No começo era apenas cordialidade. Você está se adaptando bem? Ele perguntava. Estou tentando. Ela respondia sorrindo educadamente. Mas com o tempo, ele começou a perceber o brilho, triste que às vezes surgia nos olhos dela quando o assunto era distância. Certa noite, depois de uma reunião longa, o escritório ficou quase vazio. Quer tomar um café? Adrian sugeriu. Você parece precisar de uma pausa. Ela hesitou por um segundo. Era só café. Nada demais. Sentaram-se num bistrô elegante perto do trabalho. Conversa leve. Risadas. Ele era atencioso. Presente. Presente. Algo que a distância tinha tornado raro. O celular dela vibrou sobre a mesa. Era ele. A ligação que sempre chegava no horário combinado. Ela olhou para o nome na tela. O coração apertou. Adrian percebeu. Seu namorado? Perguntou com naturalidade. Ela assentiu. Ele deve sentir muito sua falta. Ela engoliu seco. E eu sinto a dele. Adrian inclinou-se levemente sobre a mesa. Mas sentir falta não é o mesmo que ter alguém ao seu lado. As palavras ficaram no ar. Pesadas. Perigosas. Ela desviou o olhar por um instante. Porque no fundo havia verdade ali. Era difícil dormir sozinha. Era difícil vencer dias ruins sem um abraço. Era difícil amar através de uma tela. Adrian tocou levemente a mão dela sobre a mesa. Não foi invasivo. Foi sutil. Mas foi suficiente para despertar algo perigoso. Ela sentiu o toque. Sentiu o vazio da ausência dele. Sentiu a tentação de escolher o caminho mais fácil. O celular continuava vibrando. Ela retirou a mão devagar. Olhou firme para Adrian.
Amar não é escolher o que é mais fácil, ela disse, com a voz mais firme do que se sentia. É escolher o que é verdadeiro. Ele manteve o olhar por alguns segundos. Depois assentiu, respeitando. Ele tem sorte. Ela levantou-se. Não, nós dois temos. Saiu do café com o coração acelerado. Atendeu a ligação enquanto caminhava pela rua iluminada. Oi, ela disse, tentando controlar a emoção. Você demorou hoje? Ele comentou preocupado. Ela parou no meio da calçada. Olhou o céu. Respirou fundo. Eu só precisava lembrar quem eu sou e o que a gente é. Do outro lado, ele ficou em silêncio por um segundo. E o que a gente é? Ela sorriu, com os olhos marejados. A escolha que eu faço todos os dias. A tentação tinha sido real, mas o amor foi maior. A decisão radical. A ligação daquela noite ficou ecoando na mente dele. A escolha que eu faço todos os dias. Ele repetia aquela frase como se fosse um lembrete e um alerta. Porque pela primeira vez desde que ela viajou, ele sentiu medo de verdade. Não medo de perdê-la por falta de amor, mas por causa do tempo, da distância, da ausência. Ele desligou o celular e ficou sentado no escuro da sala. A cidade brilhava lá fora, mas por dentro ele sentia um vazio crescente. Ele pensou em tudo o que construiu ali. O cargo estável, o salário alto, o reconhecimento. E então pensou nela sozinha em outro país, enfrentando um mundo novo, escolhendo amar mesmo quando era difícil. Algo dentro dele se moveu, uma inquietação impossível de ignorar. No dia seguinte entrou no escritório diferente. Não como quem vai trabalhar, mas como quem vai se despedir. Sentou-se diante do chefe. Eu preciso falar com você. O chefe ergueu os olhos, surpreso. Recebi uma proposta fora do país. Ele mentiu parcialmente. E preciso aceitar. O silêncio que se seguiu foi longo. Você está no auge da sua carreira, o chefe disse. Tem certeza? Ele pensou nela sorrindo na praça. Pensou no beijo sob a chuva. Pensou no olhar dela no aeroporto. Tenho. Assinou a carta de demissão com as mãos firmes, mas o coração disparado. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido demais. Colocou o apartamento à venda. Vendeu o carro. Cancelou contratos. Amigos chamaram de loucura. Você vai largar tudo por um relacionamento à distância? Ele apenas respondia. Eu não estou largando tudo. Eu estou escolhendo tudo. Na noite anterior à viagem, ele entrou no quarto quase vazio. Apenas uma mala no chão. Sentou-se na cama. Respirou fundo. Pegou o celular. Olhou a foto dela sorrindo. Não contou a ninguém, nem a ela. Queria que fosse surpresa. Não queria promessas. Queria ação. No aeroporto, dessa vez, ele não era o que ficava. Era o que partia. Enquanto o avião decolava, ele sentiu o frio na barriga não de medo, mas de decisão. Ele não sabia o que encontraria. Não sabia se daria certo. Mas sabia de uma coisa. O amor não é feito apenas de palavras bonitas na madrugada. É feito de coragem. Horas depois, em outro continente, ela caminhava distraída saindo do trabalho. Cansada, pensativa. O celular vibrou. Mensagem dele. Como está seu dia? Ela sorriu. Começou a digitar. Mas antes que pudesse enviar, ouviu uma voz atrás dela. Acho que meu dia vai melhorar agora. Ela congelou. Conhecia aquela voz, mas era impossível. Virou-se lentamente. E lá estava ele. De mala na mão. Olhos brilhando. Sorriso nervoso. O mundo dela parou mais uma vez. O que você está fazendo aqui? Ele deu um passo à frente, parando de amar pela metade. E naquele instante, a distância deixou de existir. A surpresa. O coração dela disparou tão forte que por um segundo ela achou que fosse desmaiar. Ele estava ali. Não em uma tela, não em uma chamada de vídeo, não em uma foto antiga. Ali, real, a poucos passos de distância. Ela piscou várias vezes como se a imagem pudesse desaparecer. Isso é algum tipo de sonho? Ela sussurrou. Ele sorriu, segurando firme a alça da mala. Eu não quero acordar. O barulho da cidade ao redor parecia distante. Pessoas passavam apressadas sem perceber que, naquele ponto exato da calçada, duas vidas estavam mudando de rumo. Ela deu um passo à frente. Parou. As mãos tremiam. Você não podia simplesmente aparecer assim. A voz dela falhou. Eu quase morri do coração. Ele riu, mas os olhos estavam marejados. Eu vendi meu carro. Pedi demissão. Arrumei minha vida inteira em uma mala, porque amar você de longe já não era suficiente. As palavras atingiram o peito dela como uma onda. Ela sentiu o mundo girar. Você fez tudo isso por mim? Ele balançou a cabeça lentamente. Eu fiz isso por nós. O silêncio que se formou não era pesado. Era elétrico. Ela não conseguiu mais ficar parada. Correu, sem pensar, sem medir, sem se importar com quem estivesse olhando.
Ele largou a mala no chão no exato momento em que ela se jogou nos braços dele. O impacto do abraço foi quase desesperado. Ela o apertava como se tivesse medo de que ele evaporasse. Ele a envolveu com força, enterrando o rosto no cabelo dela, respirando fundo como quem finalmente chega em casa. Eu senti tanto sua falta, ela disse entre lágrimas. Eu nunca fui embora, ele respondeu. Eu só estava esperando a hora certa de atravessar o oceano. Ela afastou o rosto apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Você é louco. Ele sorriu. Louco por você. Ela riu chorando ao mesmo tempo. Ao redor, algumas pessoas diminuíram o passo, sorrindo discretamente ao perceberem o momento. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu não vim como visita. Eu vim para ficar, se você ainda me quiser aqui. Ela não respondeu com palavras. Beijou. Um beijo intenso, urgente, carregado de meses de saudade acumulada. Ali não havia mais distância, não havia mais tela separando, não havia mais fuso horário. Só dois corações batendo no mesmo ritmo. Quando se afastaram, ainda abraçados, ela sussurrou. Você atravessou o mundo por mim. Ele encostou a testa na dela. Não. Eu atravessei o mundo para chegar onde sempre deveria estar. E naquela calçada comum sob as luzes da cidade estrangeira, a surpresa se transformou em certeza. Algumas histórias não sobrevivem à distância. Elas vencem. A corrida. O momento em que ela o viu ainda parecia irreal. Mas foi quando ele abriu os braços que tudo dentro dela explodiu. Não houve cálculo. Não houve hesitação. Não houve orgulho. Ela simplesmente correu. Os passos ecoavam na calçada como batidas de um coração acelerado. A bolsa quase caiu do ombro. O vento bagunçava o cabelo. Pessoas precisaram sair da frente. Nada importava. Ele largou a mala no chão sem pensar duas vezes e ficou parado por meio segundo, só para ter certeza de que aquilo estava mesmo acontecendo. Ela vinha em direção a ele como se estivesse correndo para salvar a própria vida. E talvez estivesse. Os últimos metros pareceram infinitos. Então, o impacto. Ela se jogou nos braços dele com tanta força que ele precisou dar 2 passos para trás para não cair. Mas não caiu, porque agora ele estava ali, de verdade. Ela envolveu o pescoço dele com os braços, escondendo o rosto no ombro dele. O choro veio forte, sem vergonha, sem contenção. Ele a ergueu do chão como se fosse leve demais para aquele mundo. Você é maluco? Ela repetia entre risos e lágrimas. Você é completamente maluco. Ele ria também, mas os olhos estavam fechados, aproveitando cada segundo do toque real. Eu prometi que a distância não ia vencer. Ele murmurou no ouvido dela. Ela afastou o rosto apenas para olhar para ele. O mesmo olhar da chuva, o mesmo olhar da praça, mas agora mais maduro, mais decidido. Eu achei que estava sendo forte ficando longe. Ela confessou, mas eu estava me despedaçando. Ele passou a mão pelo rosto dela, secando as lágrimas com o polegar. Então corre para mim sempre que precisar se sentir inteira. Ela encostou a testa na dele. Respirações misturadas, corações descompassados. Ao redor, algumas pessoas começaram a aplaudir discretamente, tocadas pela cena. Um senhor sorriu. Uma criança apontou. Um casal trocou olhares cúmplices. Mas para eles, só existia aquele abraço. Ele a colocou no chão devagar, mas não soltou. Como se tivesse medo de que, se soltasse, tudo desaparecesse de novo. Eu não vim para visitar, ele disse sério agora. Eu vim para construir aqui, com você. Ela sentiu o peso daquelas palavras. Não era impulso. Não era romantismo vazio. Era decisão. Ela segurou o rosto dele com as 2 mãos. Então fica. Fica de verdade. Fica nos dias difíceis. Fica quando eu estiver insuportável. Fica quando o medo aparecer. Ele sorriu, com aquela segurança que ela conhecia. Eu atravessei um oceano. Você acha que eu vou correr agora? Ela riu entre lágrimas. E o beijo que veio depois não foi apenas de saudade. Foi de recomeço. Naquela corrida, ela não correu apenas para abraçá-lo. Ela correu para escolher o amor. Mais uma vez. O pedido inesperado. O beijo ainda estava quente quando o mundo voltou a existir ao redor deles. A mala caída no chão. As pessoas olhando discretamente. O céu começando a escurecer. Ela ainda segurava o rosto dele, como se precisasse confirmar que era real. Você está aqui? Ela repetia, quase sem acreditar. Ele respirou fundo. O coração estava acelerado, mas não era mais apenas pela surpresa. Era pela decisão que vinha carregando desde que comprou a passagem. Ele se afastou um passo. Ela franziu a testa, confusa. Então ele fez algo que ela jamais esperava naquele momento. Abaixou-se. No meio da calçada, no meio da rua movimentada, de joelhos. Um murmúrio percorreu as pessoas ao redor. Ela levou a mão à boca. O que você está fazendo? Sussurrou já tremendo. Ele olhou para cima.
os olhos firmes, vulneráveis, decididos. Eu atravessei um oceano porque amar você de longe já não era suficiente. A voz dele falhou por um segundo, mas ele continuou. E eu não quero mais viver esperando o próximo voo, a próxima ligação, o próximo reencontro. Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Simples, elegante. Abriu. O brilho do anel refletiu na luz da rua. O coração dela quase saiu pela boca. Eu não quero que a gente seja uma história de aeroportos. Ele disse. Eu quero que a gente seja casa, seja rotina, seja construção diária. As lágrimas já corriam livremente pelo rosto dela. Casa comigo. O mundo ficou em silêncio. Não era exagero. Era como se o universo estivesse aguardando a resposta. Ela sentiu todas as lembranças passarem pela mente. A chuva, o café improvisado, o guardanapo, o beijo na praça, o aeroporto, a distância, a saudade, cada desafio, cada escolha, cada medo superado. Ele continuava ali, de joelhos, vulnerável como nunca esteve na vida. Eu não prometo perfeição. Ele completou. Eu prometo ficar. Prometo lutar. Prometo escolher você todos os dias. Mesmo quando for difícil. Ela não conseguiu falar de imediato. Apenas balançou a cabeça, chorando, sorrindo ao mesmo tempo. Você é completamente louco. Ela disse entre soluços. Ele sorriu nervoso. Eu sei. Mas é um louco que te ama. Ela respirou fundo. E respondeu. Sim. Ele piscou. Sim? Ela deu um passo à frente. Sim, 1000 vezes sim. As pessoas ao redor começaram a aplaudir. Ele colocou o anel na mão dela com dedos levemente trêmulos. Ela o puxou para cima antes mesmo que ele terminasse de levantar. O beijo que veio depois não foi apenas paixão. Foi promessa. Foi escolha. Foi destino confirmado. E ali, no meio da rua, em um país que não era o dele, sob o céu que testemunhou a distância e a saudade, eles transformaram uma história improvável em eternidade. O sim. O mundo parecia ter parado no exato segundo em que ele abriu a caixa. O brilho do anel refletia não apenas a luz da rua, mas tudo o que eles tinham vivido até ali. Ele ainda estava de joelhos, o coração batendo tão forte que quase doía. Ela chorava. Não de dúvida, não de medo, mas de certeza. As mãos tremiam quando ela levou os dedos até a boca, tentando conter a avalanche de emoções. As pessoas ao redor começaram a diminuir o passo. Algumas já seguravam o celular. Outras apenas sorriam, reconhecendo aquele momento raro que a vida oferece poucas vezes. Ele respirou fundo mais uma vez. Eu só preciso saber se você quer construir o resto da vida comigo. A voz dele saiu rouca. Ela olhou para ele como se estivesse vendo não apenas o homem à sua frente, mas tudo o que ele representava. A chuva, o café, a madrugada, a despedida, a distância, a surpresa. Ela viu o esforço. Viu a coragem. Viu o amor que atravessou um oceano. As lágrimas escorriam sem controle. Você atravessou o mundo por mim. Ela disse, tentando falar entre soluços. Ele balançou a cabeça suavemente. Eu atravessei o mundo por nós. O silêncio ficou pesado, mas não era um silêncio de dúvida. Era o silêncio que antecede algo grandioso. Ela respirou fundo. Deu um passo à frente. Abaixou-se também, ficando na altura dele. Segurou o rosto dele com as duas mãos. Olhou firme nos olhos dele. E disse com a voz embargada, mas absolutamente decidida. Sim. O coração dele quase explodiu. Mas ela continuou. Sim para os dias bons. Sim para os dias difíceis. Sim para as brigas bobas e para os abraços demorados. Sim para escolher você todos os dias. Como você me escolheu. Ele fechou os olhos por um segundo, absorvendo cada palavra. Ela sorriu entre lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. As pessoas começaram a aplaudir mais alto. Um casal se abraçou ao lado. Uma senhora enxugava os olhos emocionada. Até um desconhecido gritou, é isso aí! Ele colocou o anel no dedo dela com cuidado, como se estivesse selando não apenas um pedido, mas uma promessa. Quando ele se levantou, ela não esperou. Pulou em seus braços novamente. O beijo que veio depois foi diferente de todos os outros. Não era só paixão. Era compromisso. Era maturidade. Era a certeza de que o amor deles não era feito apenas de intensidade, mas de decisão. Quando finalmente se afastaram, ainda abraçados, ele encostou a testa na dela. Agora não existe mais distância. Ela sorriu. Agora existe futuro. E ali, sob aplausos de estranhos que se tornaram testemunhas daquele momento, o sim não foi apenas uma resposta. Foi o começo de uma nova vida. O novo começo. O apartamento era pequeno. Pequeno demais para os sonhos gigantes que eles carregavam. As paredes eram brancas, quase vazias. Havia apenas um colchão no chão, 2 malas abertas no canto e uma janela que dava para a cidade iluminada. Nada luxuoso. Nada pronto.
Nada perfeito, mas era deles. Ela entrou primeiro, segurando a chave ainda nova nas mãos. Ele veio atrás carregando a última mala. Eles se olharam no meio da sala vazia e começaram a rir. Esse é o nosso império? Ela brincou. Ele abriu os braços. Todo grande império começa assim. Ela caminhou devagar pelo espaço, imaginando móveis onde ainda não existiam. Cortinas, fotos na parede, risadas ecoando naquele lugar. Ele a observava. Não o apartamento. Ela. Porque ali estava a verdadeira conquista. Você tem noção do que a gente fez? Ela perguntou virando-se para ele. Ele pensou por um segundo. A gente escolheu não desistir. Ela se aproximou. Sentou no colchão. Ele sentou ao lado. Por um instante, apenas silêncio. Mas não o silêncio doloroso da distância. Era o silêncio tranquilo de quem finalmente chegou. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu tive medo de que a distância apagasse a gente. Ele beijou o topo da cabeça dela. A distância só deixou claro o quanto valia a pena. Ela levantou o rosto e sorriu. E agora? Ele olhou ao redor. Agora a gente constrói. Um dia de cada vez. Ela segurou a mão dele, entrelaçando os dedos como naquela primeira noite de chuva. Promete que, quando as coisas ficarem difíceis, a gente vai lembrar do porquê começamos. Ele assentiu. Eu vou lembrar da chuva, do café, do guardanapo, do aeroporto e de você correndo para mim. Ela riu. Eu vou lembrar de você de joelhos no meio da rua. Eles deitaram no colchão, lado a lado, olhando para o teto vazio. Mas não viam vazio. Viam possibilidades. Viam planos. Viam filhos correndo naquele espaço um dia. Viam jantares simples. Discussões bobas. Reconciliações intensas. Aniversários. Natal. Vida real. Ele virou o rosto para ela. Sabe o que é mais surreal? O quê? Tudo começou com um esbarrão. Ela sorriu. Não foi um esbarrão. Ele aproximou o rosto, tocando levemente os lábios dela. Foi destino. A cidade brilhava do lado de fora. Mas dentro daquele apartamento simples, algo muito maior brilhava. Não era luxo, não era status, não era facilidade. Era escolha. E o novo começo deles não era perfeito. Era verdadeiro. Anos depois, o apartamento pequeno já não era mais o mesmo. Na verdade, nem era mais o mesmo endereço. Agora havia uma casa. Não enorme, mas cheia de vida. Na parede da sala, fotos. A chuva. O primeiro café improvisado. O aeroporto. O pedido no meio da rua. O colchão no chão do primeiro apartamento. Cada foto era uma prova silenciosa de que o amor dele sobreviveu ao tempo. Na cozinha, o cheiro de café fresco se espalhava. Ela estava ali, alguns fios de cabelo presos de qualquer jeito, usando uma camisa dele, que agora parecia antiga, mas confortável. Ele entrou atrás dela, abraçando sua cintura pelas costas. Ainda faz café melhor que qualquer cafeteria do mundo. Ele sussurrou. Ela riu. Ainda exagerado como no primeiro dia. Uma correria ecoou pelo corredor. Passos pequenos. Risadas altas. Papai, mamãe! O filho deles apareceu na cozinha, com um desenho nas mãos. Ele se abaixou na mesma hora. O que temos aqui? É vocês dois na chuva? A criança respondeu orgulhosa. Eles se entreolharam. A chuva, até ali. Ela pegou o desenho. 2 bonecos de mãos dadas. Gotas caindo, um coração gigante no meio. Simples, mas perfeito. Mais tarde, quando a casa ficou em silêncio novamente, a criança já dormindo, eles se sentaram na varanda. O céu estava estrelado. Ela encostou a cabeça no ombro dele, como fazia anos atrás naquele colchão no chão. Você lembra quando a gente achava que estava tudo perdido? Ela perguntou. Ele segurou a mão dela. Lembro. E lembro que foi ali que a gente decidiu lutar. Ela respirou fundo. Eu tenho medo às vezes de esquecer o quanto foi difícil chegar até aqui. Ele virou o rosto para ela. A gente nunca vai esquecer, porque foi a dificuldade que fez a gente escolher um ao outro todos os dias. Ela sorriu emocionada. Não era mais o amor explosivo do começo. Era algo mais profundo, mais forte, mais calmo. Ele beijou a testa dela. Se eu tivesse que atravessar tudo de novo, atravessaria. Ela segurou o rosto dele com carinho. Eu também diria sim de novo. Dentro da casa, a luz suave iluminava as fotos na parede. Aquela história que começou com um esbarrão na chuva agora era uma família. Não perfeita, mas real. E enquanto o vento da noite soprava leve, ele sussurrou. Ainda é amor à primeira vista. Ela respondeu baixinho. Só que agora é amor todos os dias. E ali, anos depois, eles entenderam uma coisa. O amor à primeira vista é mágico. Destino. A chuva caiu de novo naquela cidade. Não era tempestade. Era leve. Quase simbólica. Ele estava parado na mesma esquina onde tudo começou anos atrás. A mesma rua, o mesmo cheiro de asfalto molhado, a mesma sensação no peito,
Mas agora ele não estava sozinho. Ela vinha caminhando em sua direção, segurando a mão do filho. O menino pulava nas poças d'água, rindo alto. Ela olhou para ele e sorriu daquele mesmo jeito que sorriu no primeiro dia. Você lembra? Ela perguntou, aproximando-se. Ele riu. Como esquecer? Eu estava atrasado. Você distraída. E o universo resolveu nos empurrar um contra o outro. Ela fingiu indignação. Não foi o universo. Foi você que não olhou para frente. Ele se aproximou e segurou o rosto dela com carinho. Foi destino. Ela olhou ao redor. As pessoas passavam apressadas como naquele dia. Mas, diferente daquela primeira vez, agora não havia medo. Não havia incerteza. Só gratidão. O filho deles puxou a mão dela. Mamãe, foi aqui que vocês se conheceram? Ela se abaixou. Foi aqui que nossa história começou. O menino olhou curioso. E vocês sabiam que iam casar? Eles riram. Ele respondeu. Não. A gente só sabia que não queria se afastar. Ela completou. O destino apresenta. Mas quem decide ficar? Somos nós. O vento soprou mais forte. A chuva aumentou um pouco. Ele estendeu a mão para ela. Como fez naquela primeira vez. Dança comigo. Ela arregalou os olhos rindo. Aqui, no meio da rua. Foi aqui que começou. Ela entregou o filho para um amigo que estava por perto. Tirou os sapatos e entrou na chuva com ele. As pessoas olharam. Algumas riram. Outras filmaram. Mas nada importava. Eles dançavam como se o mundo não existisse. Como se o tempo tivesse feito um círculo perfeito. Ela encostou a testa na dele. Você acredita mesmo em destino? Ele pensou por um segundo. Eu acredito que o destino nos colocou no mesmo caminho. Ela sorriu. E nós escolhemos caminhar juntos. Ele a beijou sob a chuva, exatamente como anos atrás. Só que agora não era o começo. Era a confirmação. E enquanto o filho deles corria em volta, rindo, a história fechava seu ciclo. Amor à primeira vista pode parecer acaso. Mas quando duas pessoas escolhem lutar, esperar, atravessar distâncias e recomeçar, o acaso vira propósito. O encontro vira história. E a história vira legado. Porque destino não é sobre sorte. É sobre reconhecer quem muda sua vida e nunca mais soltar a mão. E fim, ou melhor, eternamente.